Olá, pessoal, tudo bem? Aqui fala o Jorge Deluomo, do Portugal Connection. Hoje eu trouxe para vocês, assim, uma artista, tá? Vou falar, é uma artista da área do imobiliário. A Maria Bravo. Maria Bravo, eu vou te chamar de Maria Bravo, ok? Claro. Ok. Maria Bravo, da Maria Bravo Consulting, ok? E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre um assunto que está muito em voga e muito importante aqui em Portugal, quem dirá em Lisboa e quem dirá ainda mais em Cascais. Mas não é só aqui não, no interior também esse assunto está muito interessante. Então eu vou deixar aqui a palavra com a Maria Bravo para primeiro falar um pouquinho da mulher Maria Bravo, né? Quem é a Maria Bravo, quem é a Maria Bravo em casa. E depois a gente fala sobre o profissional, mas eu tive muito carinho de trazer a Maria Bravo aqui para essa conversa comigo. Diga lá, Maria. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Bom, é sempre muito difícil descrever-me, mas acima de tudo eu penso que sou uma mulher feliz. Acho que acima de tudo é isso que me descreve. Sou uma pessoa alegre, sou casada, tenho 3 filhos, sou do Porto. E estou em Cascais há cerca de 20 anos e muito feliz de cá estar, que é uma cidade linda, maravilhosa. Para mim não há lugar melhor no mundo para viver do que Cascais. Apesar das minhas raízes ainda continuarem lá, o meu coração ainda lá está, lá em cima. Diga uma coisa, Maria, você já viveu em outro local, eu digo assim, outro país? Ou sempre ficou em Portugal? País não, mas vivi em Coimbra quando fiz o primeiro ano da faculdade e também posso dizer que não há melhor experiência para sairmos de casa e ir estudar para fora, cá dentro, do que Coimbra, que é uma cidade que ainda mantém muitas das tradições académicas. O acolhimento aos novos estudantes é fantástico e realmente tenho as melhores memórias daquela cidade. Que lindo, ótimo. Então, uma coisa, e a Maria Bravo profissional? Eu já soube que você trabalhou em bancos globais, né? Tem toda uma experiência profissional interessantíssima assim na tua carreira, né, para chegar até onde você está. Não queria já chegar aqui onde você está, porque eu sei o seu caminho. Conta um pouquinho dessa história assim, sua, né, das suas aptidões e como é que foi tua figura empreendedora, né? Você é uma mulher empreendedora, né? A gente nota. Sim, eu penso que me posso considerar empreendedora, sim. Empreendedora é aquela que tem aquela visão lá na frente, sabe o que vai acontecer, não tem medo, vai ver um momento certo e no momento certo ela age. Né? Bom, para criar a minha empresa, a Maria Bravo Consulting, eu posso dizer que foi quase um salto de fé, porque abri a empresa no meio da pandemia. Poxa, que coragem. Sim, daí que eu acho que todo empreendedor também tem que ter uma certa dose de loucura. E de risco. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu sou aquele tipo de pessoa muito positiva que acredito que vai sempre dar tudo certo, mesmo estando à beira do precipício. Como é que é? Paraquedas há de aparecer alguma vez. Então, bom, basicamente eu já trabalho há muitos anos. Comecei efetivamente a minha carreira mais a sério na área da banca. Comecei num banco português que agora, por acaso, é espanhol, que é o Banco BPI. A meio fui tendo alguns convites para outros bancos e em 2009 decidi aceitar um convite para ir para o Barclays, onde ainda estive de cerca de 4 a 5 anos. Depois, no momento da crise do subprime, o Barclays estava a desinvestir a sua operação aqui em Portugal e eu aceitei efetivamente, decidi que era a altura de vir embora, porque já aquele capítulo na minha vida já se estava a fechar. Havia a crise subprime trouxe situações, no fundo, como eu costumo dizer, destapou a carapuça de certas coisas que se passavam na banca que entravam em conflito direto com aquilo que eram os meus valores. Sim. De integridade, de seriedade. Eu percebi que certas coisas, e toda a gente conhece o que é que se passou na crise subprime, sabe do que é que eu estou a falar. Não estava se sentindo bem? Não, de todo, de todo. Havia um conflito gigante dentro de mim. Sim. E eu disse que tinha... E então vim-me embora. Decidi que aquele momento era o momento ideal para vir. Quer dizer...
Era o momento ideal. Estava a minha terceira filha a nascer, eu não tinha qualquer perspectiva do que é que eu iria fazer no futuro, não tinha nenhum emprego garantido a seguir à maternidade. Foi realmente, mais uma vez, uma certa dose de loucura que me decidiu fazer mudar de vida. Depois, de repente, por muito mero acaso, houve uma amiga minha que passou em minha casa para enviar um currículo para uma empresa, que era a Sotheby's, e convidou-me também para enviar um currículo. E eu a pensar, mas está louca, eu, quer dizer, não percebo nada de arte. Para mim, eu estava tão fora de entrar na área do imobiliário que para mim Sotheby's era sinónimo de uma leiloeira. À conta disso, lá enviei o currículo, quando ela me explicou que aquilo era, afinal, uma imobiliária de luxo e tal. Fiz uma pesquisa muito rápida do site deles, achei as casas maravilhosas. Achei que realmente, dentro do perfil de clientes que eu já trabalhava na banca, isso poderia ser algo ao qual eu poderia também trazer algum valor acrescentado, onde eu poderia, efetivamente, até me sair minimamente bem, porque já tinha alguma experiência de trabalhar com esses clientes. E como tal, pronto, acabei por entrar na Sotheby's, fiquei lá durante quase um ano e a meio desse percurso também há uma outra empresa, uma startup aqui em Portugal, chamada IAD Portugal, que vinha, tinha o primeiro projeto de internacionalização, eles começaram em França em 2008. Sim. E houve uma miúda muito gentil, que foi a Melissa, que me convidou para ir para a IAD e eu, como mais uma vez, mais um salto de fé, a pensar, vai, uma nova empresa, a abrir do zero, não tínhamos absolutamente nada naquela altura, não tínhamos CRMs, não tinha nada, ou seja, estávamos a construir. Isso já era quando, mais ou menos? Isto foi em 2015, eu comecei na Sotheby's em 2014 e no final de 2015 passei para a IAD. E foi mais uma coisa extremamente desafiante, mas muito recompensadora, porque quando nós estamos a criar um projeto de raiz, algo de novo, é tudo muito, é sempre muito entusiasmante. Nós passamos por que a empresa por criar o seu CRM, captar clientes, dar a empresa a conhecer, captar novos colegas também para entrarem na estrutura. Foi um período muito giro. O sangue entra em ebulição, né? Completamente. Época, né? Eu acho que é essa parte desse entusiasmo de o que é que vai acontecer e estar a construir algo que é sempre o que me leva a abraçar estes negócios novos. Que bom. E em 2020, após 5 anos de estar na IAD, onde durante esses 5 anos ganhei o reconhecimento de ser agente número 1 em termos de volume de vendas, por 5 anos consecutivos, achei que mais uma vez estava na altura de mudar. E nessa altura, realmente, a partir daí, o desafio seria sempre criar a minha própria empresa. Isso, olha só. Você é considerado como a melhor, como a que bateu o recorde, né? Sim. E então, quando a pessoa é considerada sendo uma empresa, você fala assim, é aqui que eu vou crescer, né? E aí você falou assim, está na hora de mudar. Como é que é isso? Eu explico, é simples. Quando as empresas depois crescem de tal forma e atingem um determinado volume, chega uma altura em que, mais uma vez, as guidelines que a empresa tinha acabavam mais uma vez por não estar de acordo com os meus próprios princípios. Nem é uma questão de ética nem nada disso, é apenas que eu queria fazer as coisas agora um pouco à minha forma, à minha moda, vamos lhe dizer assim. Pela experiência que você ganhou, pela vivência, você achava que... Pelo nicho de mercado que eu trabalhava, que a empresa, a comunicação da empresa era uma comunicação um pouco mais mass market, que eu respeito inteiramente, não é? Cada empresa tem o seu posicionamento. O mercado que eu propriamente trabalhava, sendo um segmento considerado um pouco mais alto, o segmento luxo, penso que a comunicação posterior da empresa acabava por não estar propriamente padronizada com aquilo que era o meu mercado em particular. E foi nessa altura que eu decidi, ok, pronto, está na altura de fazer uma coisa exatamente de acordo com como eu quero que seja este mercado tratado. No fundo, é assim. E pronto, no meio da pandemia achei que era a altura ideal de montar uma empresa sem saber se... Eu sempre digo o seguinte, né? Uma empresa é como se fosse um bebê, né? Sim. E um bebê seu, né? Você tem que cuidar, né? Você tem que criar, você tem que educar, você tem que alimentar.
e tem que tomar cuidado para que ele Sem dúvida. cresça, né? Sem dúvida. Então, você deve ter sentido isso, né? Na hora que você criou a Maria Bravo Consulting, né? Sim, sem dúvida. O nome vem também um pouco da minha falta de imaginação para criar. Não, mas olha só, eu acho que veio da sua mente, né? Da sua experiência, a ideia de fazer alguma coisa com a sua cara, com o seu rosto, né? Então, Maria Bravo Consulting. Eu acho perfeito. O consulting também vem de uma forma de trabalhar dentro da minha empresa em que eu procuro não ser apenas a simples consultora ou agente imobiliário ou corretora, como Sim. vocês preferirem, que apenas vai mostrar aquilo que o cliente pede para ver. Eu quero um apartamento, eu quero uma casa, 3, 4 quartos, com piscina, sem piscina, pronto, e nós simplesmente vamos à procura e depois entregamos. Não, eu faço todo um trabalho antes, por trás e mesmo no pós-venda, que na minha ótica reveste a forma de consultoria. Apesar de nós não recebermos por parte dos nossos clientes, apenas recebemos no fundo, pelo vendedor que acaba por nos pagar, ou pela partilha, quando fazemos partilha das comissões com outros colegas. Mas esse trabalho eu faço a questão de prestar aos meus clientes porque acho que é extremamente importante. A compra de uma casa, a compra de um imóvel, seja para investimento, seja para viver, é das decisões mais importantes que nós temos na nossa vida. E acho que só simplesmente abrir uma porta e mostrar porque tem 3 quartos ou tem uma piscina ou isso tudo, não, há toda uma decisão que está por trás e é isso que me fascina em perceber as pessoas. Porque uma das primeiras perguntas que eu faço a um cliente quando chega até mim não é que casa é que procura, se tem 3 quartos, se tem piscina ou não tem piscina. Eu pergunto sempre que estilo de vida é que quer ter nesta casa. Que é para eu melhor entender, exatamente porque às vezes o sonho que as pessoas imaginam nem sempre se coaduna depois com o que é a vivência no dia-a-dia, na prática, num determinado bairro, que pode ser lindo e maravilhoso, estar no meio da montanha porque eu gosto de natureza, isso tudo, mas depois acaba por, na prática, não se coadunar com a vida que as pessoas precisam de ter, porque eu tenho filhos pequenos, porque eu tenho que os pô-los num autocarro de manhã e o autocarro depois não chega lá e eu quero viver na montanha, mas o autocarro não vai à montanha. Quer dizer, pronto, no fundo é um bocadinho por aí e, claro, sempre prestando o serviço após venda, em que as pessoas precisam muitas vezes de mudar os contratos das águas, das luzes, eu ajudo nessas situações, precisam de encontrar uma babysitter, tenho não sei número de referências desse tipo de serviços que ajuda as pessoas a se integrar no seu novo lar. Tá, então quer dizer, você não está vendendo a casa, você está primeiro vendo assim qual é o sonho daquela pessoa, qual é o sonho daquela família, para até imaginar se aquilo que você conhece, se ela vai se sentir bem, vai viver bem naquele local, né? Com a família, né? Completamente. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Por que essa matiz rosa aqui? Tinha que ser uma cor alegre, não é? Boa! A condizer... Que resposta boa! Que legal! Não, mas eu acho que, por acaso, quando nós fizemos aqui um bocadinho de brainstorming sobre qual é que devia ser a minha cor, eu disse, isto tem que ser algo que transpareça quem eu sou. E tem que ser uma cor alegre. Apesar do luxury, quando eu olhei para isto, eu pensei assim, bem, eu não sei se isto é bem luxury, que pronto, no fundo é um bocadinho aquele mercado mais onde eu me posiciono. Tá. Mas, acima de tudo, eu acho que o logotipo tinha que dizer algo sobre mim. Uma cor alegre, feliz. Fazendo o que gosta. Fazendo o que eu gosto, que me apaixona. Pessoas. Conhecer pessoas e não podia ser uma cor aborrecida, porque eu acho que não sou aborrecida. Sim, não, com certeza. E tinha que ser algo que passasse um pouco da minha alma. Ótimo. E me diga uma coisa, Maria Bravo Consulting, as parcerias que ela tem, né? E os clientes, mais ou menos, que chegam até você, como é que são? Você faz parceria com outras empresas? Todas as empresas, todas. Ah, é? Sim. Explica mais ou menos, então, como é que é essa questão de parcerias e essa questão de clientes, tipo de cliente que chega até você, o nicho desse cliente, o tipo de imóvel que você vende, como é que é isso? Bom, eu como já trabalho nesta área há 10 anos, já tenho um capital de networking muito aprofundado.
E em termos de como os clientes chegam até mim, a maior parte, para ser muito honesta, chega por referência de outro cliente. O que para mim é excelente, no fundo acaba por passar um bocadinho aqui a mensagem de alguma forma que o trabalho é bem feito, não é? Para uma pessoa Sim, recomendar outra, penso sim. que de alguma forma o trabalho que foi desenvolvido, ficaram felizes com o trabalho que foi feito. E Só uma parte, né? Porque você foi indicada para te chamar, não foi por causa das vendas, foi por causa assim, olha, você precisa conhecer a pessoa. Que é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que trata o mercado de uma forma diferente, trata os clientes de uma forma diferente. Isso é que me trouxe assim também um pouco assim de gana, né? De te chamar aqui para a gente muito conversar. obrigada. Bom, depois naturalmente, claro que eu sem ter imóveis também não posso ter, eu não consigo chegar também devidamente a outras pessoas que muitas vezes fogem do meu radar, dos meus contactos diretos, de clientes que me recomendam. Daí que tudo parte, acima de tudo, de uma casa que nós temos para vender, que nós vamos à procura, seja também, mais uma vez, por clientes que já conhecemos, que sabemos que são promotores, que são incorporadores, e vamos aí apresentar esses imóveis ao mercado e que depois daí, lá está, organicamente também surgem outros contactos de pessoas que também efetivamente já estão à procura naquela zona, daquele tipo de casa e isso tudo, e o trabalho depois flui naturalmente. Entendi. Disseram que você foi, tipo, assim, considerada uma das melhores ou a melhor luxury real estate de Portugal em 22, 23, em 2024 também. É mesmo? E como é que você conseguiu isso tão rápido? Eu acho isso uma trajetória relâmpago, né? Bom, isso no fundo tem a ver também, eu penso eu, com o nível de satisfação que os nossos clientes têm quando chegam até nós e com os resultados que nós obtivemos, porque efetivamente 2021, 22, o 2021, 2022 reflete no fundo o trabalho de 2021 e 21, 22 e 23 acabaram por ser anos de um crescendo de volume de negócios e de clientes e novos clientes, e eu penso que isso tudo também é reflexo da performance que a empresa teve. E muito, muito me orgulha, honestamente, tudo aquilo que nós alcançamos, que foi ótimo. Bom, e esse mercado, como é que você vê como é que está o mercado atual em Portugal para esse teu nicho? Bom, nós continuamos com um desfazamento muito grande entre o que é a procura atual, que continua a ser elevada, e os imóveis que nós temos em venda. Nós continuamos com um gap que não conseguimos, com a oferta que existe neste momento do parque habitacional, nós não conseguimos colmatar a procura que nós vamos continuando a ter. E daí que os preços das casas continuam altos e perspectivam-se que efetivamente assim continuem, porque enquanto nós não conseguimos equilibrar este desfazamento, quando não conseguimos satisfazer esta procura contínua, nós efetivamente vamos continuar a manter um mercado de preços altos de habitação. Sim, eu vejo que Portugal, eu vejo lá pelo Brasil, eu estive agora na Espanha, a França, e todo mundo fala assim, Portugal é um paraíso. Olha, porque quando se compara, né? Porque assim, aqui é seguro? É seguro. Não, tudo, mas é seguro, com certeza é Claro, muito seguro, né? claro. Comparado com outros locais da Europa, então é bastante seguro. E isso tem atraído muita gente para vir para cá. Eu acho que. E o país é pequeno, É, né? O país é do tamanho de um estadozinho lá, por exemplo, assim, do Brasil, né? completamente. E então, isso eu acho que deve estar causando isso, né? E como é que você vê que existe alguma possibilidade disso ser equilibrado em algum momento? Você vê alguma forma disso se equilibrar, a oferta, a procura, com relação a isso? Para haver na minha opinião, para haver esse equilíbrio, chamamos-lhe assim, eu penso que acima de tudo tem que o Estado intervir na parte que lhe compete, em desburocratizar muitas operações que, apesar de nós termos agora houve um esforço muito grande do governo anterior
para desburocratizar uma série de situações, como, por exemplo, podermos fazer escrituras de casa sem licença de utilização. Na prática, infelizmente, isso acaba por não acontecer como era previsto pelo governo. Porquê? Porque os bancos continuam a pedir esse documento. E muitas outras situações de não ser necessário obter uma licença de construção. Agora podemos simplesmente fazer uma comunicação prévia de um projeto novo às câmaras, mas o que é facto é que, mesmo assim, toda a regulamentação que está por trás, que estaria na base de uma licença de construção ser emitida, isso continua a existir. É muito burocrático o sistema. Eu concordo que as leis têm que e as regras e estes regulamentos têm que ser para proteger quem constrói uma casa, para quem vive numa casa, isso tem que existir. Mas chega um ponto em que às vezes nós vemos situações tão caricatas de coisas que se fazem... Que já está muito claro aquilo que vai ser feito, né? Mas... tipo assim, tem alguém que não enxerga, que está muito claro, e aí a coisa complica. E há muitas entidades, muitas vezes, que são chamadas a dar a sua validação, a dar o seu input para que o projeto seja aprovado. Seja, por exemplo, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, se nós estamos vamos dizer, por exemplo, ali na Malveira da Serra, que já estamos em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, a APA tem que se manifestar, por exemplo, numa certa construção de um certo terreno, porque é necessário perceber se aquele terreno está em Parque Natural, se estiver, não estiver, ou pode sair da zona de Parque Natural ou não, se aquela casa pode ter 2 andares ou apenas 1 andar. Há certas zonas, por exemplo, da Quinta da Marinha, onde o ANAC é sempre chamado também a intervir no projeto, na aprovação do projeto, porque é uma zona onde passam os aviões porque temos o aeródromo de Tires aqui. Então o ANAC também é chamado a dar o seu input para a aprovação do projeto. São muitos pareceres. São muitos pareceres para que, no fim, aquele projeto saia do papel. E apesar desta questão do governo anterior ter efetivamente liberalizado uma parte, ou seja, o documento de licença de construção, o que é facto é que tudo para trás continua a ter que existir para que o projeto seja bem feito. E daí que, só para concluir, eu acredito que não é desburocratizar completamente e tirar uma série destas areiazinhas no caminho, mas tem que haver aqui uma ou outra forma de, nem que seja, por exemplo, através de incentivos fiscais, através de redução do IVA da construção, que neste momento ainda são 23%. Se não tivermos isso em linha de conta, não vai haver mais construção para colmatar a demanda, que ainda continua alta. Sim, mas mesmo com esta, vamos colocar essa morosidade, esta dificuldade, né? A gente tem visto às vezes aí Cascais sem betão em tudo que é local, né? As pessoas precisam de moradia, mas não gostam de confusão, não gostam de construção, mas querem as residências, né? E o que a gente tem notado, na verdade, é que existem alguns fatores de impulsionamento desse mercado, porque esse mercado tem crescido. Por exemplo, a sua empresa, ela cresceu, ela teve um grande up, né? Então, quais são os fatores que você acha que, mesmo com essa burocracia, com isso tudo, trazem esse crescimento do setor? Bom, Cascais, e agora falando um bocadinho deste mercado especificamente, eu acho que Cascais é um mercado que vai ter sempre procura e alta. Não só por famílias portuguesas, mas acima de tudo nós vemos que é um mercado em alta muito por via da procura estrangeira que tem vindo para o nosso concelho. E isso, acima de tudo, tem a ver com a dinâmica das infraestruturas a nível da educação que nós temos. Cascais tem mais de 15 escolas privadas internacionais. Se começarmos a enumerá-las todas, até às mais pequenas, que tratam de kindergarten, pré-escolar e isso tudo,
são mais de 15 que nós temos presente no Concelho de Cascais. Isso atrai pessoas de todo o mundo, de todas as nacionalidades que nós possamos imaginar. E vem muito especificamente para aqui, porque lá está, quando você começa a olhar para Portugal inteiro, ok, eu quero um bom nível de vida, quero segurança, quero sol, isso tudo, poderia pensar no Algarve, por exemplo. Só que Algarve acaba por ter, em termos de ofertas de escolas, 2 boas referências a nível de ensino inglês, mas depois o resto não se coaduna muito mais com aquilo que as pessoas procuram, porque ao mesmo tempo quem vem para cá procura também ter ainda assim um pouco do estilo de vida mais cosmopolita que tinham nos seus países. E o Algarve acaba por ser uma zona um pouco considerada balnear, que aquilo está em ebulição durante os meses de verão, mas nos meses de inverno, se for lá, muitos restaurantes que fecham, em termos de oferta de teatro, música, outro tipo de cartazes culturais, eles não têm lá. Daí que Cascais, 20, 30 minutos do centro de Lisboa, acaba por ser sempre a opção natural de quem vem de se mudar de outro país para cá, para Portugal. Contar uma história minha, por exemplo, né? Quando eu mudei com a minha família, né? Então, minha esposa, com a irmã dela, tinha meus 2 filhos casados, minha filha casados, com filhinhos e tal, e todo mundo junto. Em 2016, nós mudamos para cá e pensamos em morar no Porto. Mas nós ficamos ali primeiro para conhecer, né? Então pegamos um Airbnb, conhecer o local e tal. E num dia chuvoso, nós vamos dar um passeio até Cascais. Eu acho que a gente não voltou para o Porto, se eu não me engano. Eu acho o Porto lindo, lindo. Amo a cidade do Porto, né? Mas você chega em Cascais, é uma cidade assim dos sonhos, né? E falou, engraçado ter falado desta questão de não, Obtão. Eu concordo que Cascais tem que manter e tem que preservar um pouco da sua alma e do seu verde que ainda mantém, porque senão acabamos por ser depois descaracterizarmos e acabamos por ser uma cidade como outra qualquer, em que só vê prédios e isso tudo. Por isso eu acho que até certo ponto... Aí perde o glamour, perde tudo, completamente. Eu acho que a Câmara nesse aspecto está a fazer um trabalho fantástico de preservar dentro do possível, porque naturalmente nós também temos que acolher toda esta forte procura, esta forte pressão que nós temos por novas casas, mas dentro do possível devemos preservar aquilo que mantém Cascais tão especial e manter esta... não deixar construir prédios em cima de prédios em cima de prédios. E isso eu acho que... Até porque ninguém mais conseguir sair de carro na rua, né? Completamente. Hoje já está começando a ficar complicado. Já começa a ficar mais difícil. Chove um pouco, a gente já fica meio complicado, não é verdade? É verdade. Faço hoje, por exemplo, né? E qual é a tendência que você vê como expert, né? Para 2025, para esse ano que nós estamos agora, né? Qual a curva de crescimento ou de abalo? O que você sente para esse ano que nós estamos entrando? Bom, eu continuo a achar que 2025 vai ser um ano ótimo em termos de imobiliário. Em primeiro lugar, porque lá está, nós continuamos a ter este desfazamento em termos de procura e oferta. Mas, ao mesmo tempo, começamos a ver outros fenómenos em que nós vemos mais casas a serem colocadas no mercado. Casas não novas, casas já habitadas, mas de pessoas que efetivamente já estão numa fase da sua vida de empty nesters, acabaram as crianças de ir para a faculdade e estão numa fase de vida em que procuram fazer, no fundo aqui, uma mudança no seu estilo de vida. Já não precisam de casas tão grandes e aquilo que nós víamos há alguns anos atrás, em que as pessoas ainda continuavam a manter as suas casas grandes, porque agora os meus filhos vão ter netos, vou ter outros filhos, eu vou ter netos e eu preciso de uma casa grande. Não. Acho que a nossa geração, acima de tudo, já começou a perceber que, ok, os meus filhos vão ter filhos, mas eu já não vou ser a avó tradicional que vou estar em casa a tomar conta dos netos, porque as pessoas estão cada vez mais ativas, querem que os filhos saiam, mas agora, ao mesmo tempo, vão continuar a ter... Não por causa de nós, mas por causa deles, né?
Exatamente. A geração que está aí, não é? É mesmo isso. E eu acredito que é isto que está a fazer com que muitas casas estejam neste momento também a ser colocadas no mercado. Há este shift e isto E são boas casas. são ótimas casas. E, ao mesmo tempo, acaba por colmatar um bocadinho essa oferta que nós estávamos a sentir. Não havia casas novas, mas acabam por haver casas boas, que já foram renovadas muitas vezes e que estão ótimas para serem colocadas no mercado. Por isso, vai haver aqui, lentamente, alguma Esse é um bom caminho para o investidor? Isso é um excelente caminho para o investidor. Isso é um excelente caminho. São casas, muitas vezes, que as pessoas estão, como compraram muito abaixo daquilo que são os preços hoje, não é? São casas que, por vezes, em vez de estarmos a comparar com uma casa nova que está num nível de 4 milhões, porque, entretanto, o promotor teve que comprar um terreno caro, teve que investir na construção, que já é cara, ou seja, o valor a que ele pode vender tem que ser aqui. E estas casas, muitas vezes, continuam a ser casas excelentes em termos de construção, de estrutura de construção, mas são casas que, como a pessoa comprou aqui há 10 anos atrás... O custo dela permite vender outro preço. Permite vender com um certo desconto, que naturalmente tem que ser feito, porque não há uma casa nova, não é? Não pode ser muitas vezes vendida ao mesmo valor de uma casa nova na mesma rua, e, ao mesmo tempo, permite um encaixe financeiro muito simpático para a família que a está a vender. Pronto, e eu penso que isso poderá efetivamente levar aqui alguma, como é que eu ia dizer, alguma dinâmica maior em termos de volume de vendas para este ano. Entendi. Maria, eu sei que você trouxe aqui alguns dados escritos, não se preocupe, né? Mas queria que você lesse para a gente alguma coisa assim, de alguns números, né? Porque é interessante, né, saber assim, o volume que é movimentado, os valores que nós temos de mercado, para que qual o que despertaria, né? O que desperta, na verdade, o que desperta o interesse do investidor. E queria te fazer mais uma pergunta para você responder junto com isso. O investidor de imóveis, ele gosta de investir em imóveis? Ou é aquele que investe em criptomoeda, que investe em quadros, que investe em joias? Ou ele é aquele mais fiel mesmo assim para investimento imobiliário? É assim, o investidor imobiliário, e eu penso que são pessoas que, acima de tudo, têm com certeza outro tipo de investimentos no mercado de capitais, bolsista, alguns mais arrojados, sim, também no mercado da criptomoeda, que está muito em voga. Mas o imobiliário sempre acabou por ser o ativo de refúgio, entre aspas. É um porto seguro? É um porto sempre seguríssimo, sempre seguríssimo. Aliás, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, que é qual é o momento certo que eu tenho para investir no mercado imobiliário. É agora? É daqui a um ano? Os preços vão baixar? Não tenho nenhuma bola de cristal, como nenhuma de nós tem, não é? E o momento que eu digo sempre, qual é o melhor momento para investir, é há 5 anos atrás. Ou seja, se me perguntar daqui há 5 anos quando é que foi Sim, 2025. porque aí você já tem a história na mão, né? Não, porque historicamente, e nós podemos ver todas as tendências para trás, o mercado imobiliário, salvo situações pontuais, como foi uma crise do subprime, em que realmente nós tivemos quebras muito, muito acentuadas no valor das casas, mas as pessoas que quem mantiveram conseguiu manter cresceu. Exatamente. Pronto, recuperou e ainda ganhou mais do que o valor que tinham perdido, entre aspas, naquele momento se vendessem. Por isso, o mercado, um ativo imobiliário acaba por ser sempre o melhor ativo que uma pessoa pode ter para alocar parte do seu capital. Aquilo que eu trouxe aqui, por acaso, tem um bocadinho estes números, tem um bocadinho a ver com muito daquilo que se tem falado e do porquê deste crescimento absurdo dos preços nesta última década em Portugal. Nos últimos 10 anos, o mercado imobiliário cresceu cerca de 106% em Portugal, ou seja, praticamente mais que duplicou o valor das casas em 10 anos.
E as pessoas falam muito sobre a questão dos estrangeiros virem para cá, fala-se do Golden Visa, não se fala tanto do NHR, porque acho que as pessoas não estão muito conectadas, mas por acaso eu até acho que o NHR, se formos ver em termos de números, provavelmente até ultrapassou o número de investimento de clientes que compraram face aos do Golden Visa, ou então os números devem estar muito equiparados. Eu por acaso não tenho esse número aqui presente. Mas uma das coisas que eu gostaria, por exemplo, de salientar é que o fator principal deste crescente, desta subida absurda do valor das casas nos últimos 10 anos tem, acima de tudo, a ver com o baixo número de nova construção que nós tivemos também nesta segunda década dos anos 2000. E isto, deixa-me só puxar aqui da minha cábula. Para ter uma ideia, na década em 20 anos, de 81 a 2000, construíram-se em Portugal cerca de 1.138.000 casas. Sim. De 2001 a 2010, ou seja, a primeira década dos anos 2000, construíram-se 529.000 casas. E de 2011 a 2021, nós construímos apenas 110.000 casas. Ou seja, quase um quinto, praticamente, do que estava a ser construído na primeira década até à crise do subprime. O que aconteceu com a crise do subprime foi que houve muitas empresas de construção que faliram. Houve muitos... Maria, dá uma... para o público que está assistindo a gente, que de repente não sabe bem como é que foi, o que foi a crise, do né? subprime. Então, Sim. dá uma pincelada, 2 minutos, tipo Sim. assim, um rios, Sim, sobre sim, o que foi a crise. Procurando simplificar aqui um bocadinho aquilo que se passou com a crise subprime, basicamente, grandes bancos nos Estados Unidos, que foi onde tudo começou, com a falência do Lehman Brothers, foi quando se percebeu que no balanço destes bancos nós tínhamos ativos, tínhamos empréstimos que tinham como garantia imóveis que na realidade poderiam valer, vamos dizer, 50.000 euros, Sim. mas nos ativos das contas desses bancos dizia-se que essa casa valia 300.000. Quando efetivamente foram feitos... Sim, completamente. Ou seja, quando finalmente foram olhar para as contas desses bancos e perceber que tinham emprestado dinheiro às pessoas, aos indivíduos particulares, a dizer, ok, eu vou-lhe emprestar 300.000 euros sobre esta casa, só que efetivamente a casa só valia 50.000. O que é que isto quer dizer? Quando as pessoas deixaram de pagar esses empréstimos e quando os bancos foram tentar buscar as casas para revendê-las, não tinham nada, né? Não tinham nada. Sim. Pronto, isso acabou por gerar um buraco financeiro gigante dentro dos bancos, por falta de pagamento dos empréstimos dos particulares e, como tal, faliu o Lehman, depois começaram a falir uma série de bancos em cascata, por assim dizer. Portugal Connection é cultura para você também, tá vendo? Bacana, legal, muito bom. Bom, o que é que isto acabou por transpor aqui para o mercado imobiliário? Acabou por transpor que toda esta falência dos bancos fez com que os bancos parassem pura e simplesmente de financiar a compra de novas casas. Lógico. Ao pararem de financiar a compra de novas casas, e falando agora um bocadinho do mercado português, sendo que 90%, 80%, não sei, de percentagem agora de cabeça, das famílias compram casa com recurso a financiamento bancário. No momento em que eu não posso ir ao banco comprar uma casa, as famílias param de procurar casas. O que é que isto tem de efeito no mercado e no valor das casas? Ele cai abruptamente. Ao mesmo tempo, as empresas que estavam a construir já não podiam também, mais uma vez, ir ao banco buscar empréstimo, porque o banco não tinha dinheiro para financiar. Isto foi uma crise financeira que fez com que os bancos praticamente não tivessem dinheiro para poder emprestar aos seus clientes. E ao fazer este efeito em cascata de falta de financiamento, houve inúmeras empresas em Portugal que faliram, empresas de construção.
Ao falirem, significa que as pessoas também iam para o desemprego e tiveram que procurar outras opções. Daí Portugal, nessa época, em 2011, 2012, que foi efetivamente quando a crise subprime se instalou em Portugal, nós acabamos por perder profissionais qualificados que tiveram que ir procurar outros mercados para trabalhar, como no nosso caso Angola, Moçambique, foi por onde as empresas de construção se viraram e para onde levaram esse capital de conhecimento, esses profissionais, para outros países. À medida que o mercado aqui em Portugal começou a levantar um bocadinho a cabeça, em 2014, 2015, muito impulsionados pelo Golden Visa, pelos clientes chineses que vinham e que estavam a comprar, porque tinham efetivamente dinheiro, então o mercado, a pouco e pouco, começou a levantar a cabeça, por assim dizer. Mas depois, em termos de construção nova, por assim dizer, nós efetivamente acabamos por perceber Sim. que foram um quinto das casas que estavam a ser construídas, que se construíram. Porquê? Porque até você se construir com uma empresa, aqueles pequenos empreiteiros que nós tínhamos aqui, que tinham 4, 5 empregados e que eram subcontratados por um empreiteiro maior, isso deixou de existir. Isso demorou muito tempo até as pessoas se reorganizarem, mesmo financeiramente, porque houve muitas pessoas que deixaram de pagar os empréstimos ao banco, acabaram por ficar naquilo que nós chamamos uma lista negra, não é? Ou seja, mesmo E os bancos se retraíram também, sim, não é? e os bancos se retraíram também, e só muito recentemente, desde 2018, mais ou menos, eu penso é que quando começaram efetivamente a liberalizar, entre aspas, mais a dação de crédito do que comparado com momentos, a memória dos defaults, a memória do mal parado ainda estava muito presente nos bancos, ao mesmo tempo que também ainda tinham que cumprir metas de solvabilidade muito apertadas até poderem efetivamente ter condições para dar esse crédito nos mesmos moldes que estavam a dar inicialmente. Daí que houve esse reajustamento todo. Isto tudo para dizer, e agora concluindo um pouco o meu raciocínio, é que este crescimento exponencial que nós vimos dos preços das casas ao longo destes anos todos tem muito a ver com esta dinâmica, este background que aconteceu na década passada, em que efetivamente a crise subprime ainda teve os seus efeitos durante muito tempo e principalmente na falta de construção nova. Não havendo construção nova, continuando nós, a população a crescer e ao mesmo tempo a ter novas pessoas a chegar, naturalmente que há esse desequilíbrio que cada vez mais se vai acentuando entre que é a procura e o que é a oferta. Depois eu queria uma conversa em particular contigo sobre essa crise, né? Sobre como que os bancos deixaram, né? Na verdade, isso acontecer, né? É uma coisa incrível, né? Isso vale um bom vinho, uma boa taça de vinho para conversar. Sim. Eu queria conversar um pouquinho contigo sobre a interiorização, né? Esse mercado de expansão, de interiorização, mas com a ótica que você desse duas óticas nisso. Uma, o espaço, né? O que nós temos? Porque não adianta, né? Nós temos que ter espaço, né? Também não adianta inventar, nós temos que ter espaço. Então, o espaço disponível e a visão disso para aquele que é um investidor, sabe? Como é que um investidor pode ver o seu ativo nessa área de interiorização em Portugal? Está a falar de interiorização, esquecendo os grandes centros que nós falamos. Todo mundo fala Cascais. Ou Lisboa, ou Porto. Eu também tenho muitas. Porto, às vezes um pouco Coimbra. Né? Mas o que a gente vê assim, interiorização que teria você vê assim, uma boa curva de crescimento desta moeda para um investidor? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas qual é a visão que você tem assim? Eu acredito que cidades, aqui um pouco satélites dos grandes centros urbanos, vamos chamar assim, acho que os investidores que ainda não estão atentos a essas cidades estão a perder um pouco, se calhar, ótimas oportunidades de yields que nós já não conseguimos apresentar em mercados tão saturados como Lisboa, Cascais ou o centro do Porto. Mas olhando ali um bocadinho para cidades como Braga, Setúbal, Braga fica a 30 minutos do Porto. Sim. Os acessos para a autoestrada, as infraestruturas da própria cidade
são fantásticas. Aliás, eu acho que a comunidade brasileira, a maior comunidade brasileira que existe em Portugal, é residente em Braga. A cidade tem uma universidade que está entre as melhores do país. Hospitais, escolas, bons acessos por via rápida, bons acessos para o transporte de mercadorias. Ou seja, é uma cidade que tem tudo para crescer e está em franco crescimento. Outra cidade, por exemplo, é Setúbal, que estamos aqui a cerca de 40 minutos também, mais ou menos, de Lisboa, do aeroporto. É uma cidade que tem um custo de vida muito inferior ao que você encontra aqui em Cascais ou em Lisboa. Uma cidade que ao mesmo tempo tem um hospital, tem escolas, bons acessos por via rápida, tem praias lindas, maravilhosas, está a 15, 20 minutos de barco da zona da Comporta. Ou seja, a sua posição estratégica tem tudo para Setúbal ser uma cidade que atrai cada vez mais e mais pessoas. E os preços que você continua a encontrar lá em termos de casas novas, ainda há cerca de 2 meses fui lá mostrar uma casa a uma cliente que está nos Estados Unidos, fazer videochamada. Uma casa nova, um empreendimento novo em pleno centro de Cascais, a 5 minutos da Praça do Bocage, que acaba por ser o centro nevrálgico ali de Setúbal. E era um apartamento T2 que estava por 420 mil euros. Novo. Um empreendimento maravilhoso. Um pequeno condomínio com piscina, com autocarro a passar à porta. Tudo. Esse mesmo apartamento aqui em Cascais era para valer o dobro. Para custar o dobro. Daí que acho que efetivamente há muitos investidores que ainda não estão bem sintonizados. Orientados, talvez. Para estas cidades que eu acho que têm um excelente nível de vida e que ao mesmo tempo estão a 30 minutos, 40 minutos de Lisboa, do aeroporto. É apenas uma questão muitas vezes de nós próprios, que trabalhamos nesta área, apresentarmos e termos as opções lá para apresentar, porque acredito que acima de tudo acho que quem vem de fora isso tudo não está tão sintonizado assim para isso. Já para não falar que Setúbal também tem logo ali ao lado em Palmela um colégio internacional, St. Peters, foi considerado agora um dos melhores colégios de língua estrangeira em Portugal. Daí que eu penso que tem tudo para ser efetivamente estão a um salto do Algarve também, completamente, né? completamente. Isso é importante. Agora, isso nós estamos falando das pessoas que vêm procurando imóveis para morar, tá? Mas para aquele que quer investir, né? Ou seja, também você acha que aí tem um bom ganho, uma possibilidade boa de crescimento do seu investimento? Acima de tudo, e Braga acima de tudo, eu penso que são de cidades dois locais assim que você visualiza sem dúvida. São 2 locais que eu acho que os investidores devem olhar, devem fazer um pouco mais de pesquisa, consultar-nos naturalmente. Lógico, para isso que existe consulting, né? E quem entende do mercado. E teremos todo o gosto em apresentar os números e o estudo para aquela zona. Que bom. Eu vejo o seguinte, o trabalho tem mudado muito, né? Agora a gente está com... Todo mundo só fala de trabalho remoto, né? E eu acho que agora, né, com IA e tudo, eu acho que o trabalho remoto realmente veio para ficar, né? Então, esse trabalho remoto, ele influencia alguma coisa nesse mercado? E como? Eu penso que influenciou de uma maneira substancial e mudou completamente o paradigma daquilo que as pessoas procuravam até ao momento da pandemia. A pandemia veio efetivamente forçar a esta questão de uma forma de viver em que as pessoas já estavam saturadas, está fechadas dentro de apartamentos no centro da cidade, e tiveram que efetivamente se adaptar, porque ao mesmo tempo tiveram que trabalhar a partir de casa, tinham que dentro de casa ter um espaço para colocar o computador, que não fosse apenas a mesa da sala ou a mesa de refeições ou o quarto. E então a procura por espaço exterior, fosse por ser uma moradia ou fosse por ser muitas vezes um pequeno condomínio que tinha um jardim comum, uma piscina comum, houve efetivamente esse shift, essa mudança que foi acontecendo forçada por motivo da pandemia. Sim. No momento em que o Covid
deixou não de existir, mas o confinamento terminou. Perdeu sua gravidade. Exatamente. Essa procura por esse tipo de espaços, por espaços fora do centro da cidade, continuou a sentir-se. No entanto, já estamos em 2025, a pandemia já supostamente terminou o confinamento em 2021. E as empresas começaram gradualmente a chamar os trabalhadores para trabalhar nos escritórios. Então nós estamos a ver neste momento ainda aqui um sistema meio híbrido. O engraçado de ver agora essa situação é que nós, por exemplo, nos Estados Unidos, que acaba de ser sempre um motor de um exemplo para o resto do mundo, nós temos empresas como a Amazon, como a Google, que estão a chamar de volta todos os seus trabalhadores para os escritórios. E daí que eu estou curiosa de ver qual vai ser essa tendência aqui também em Portugal. Nós sabemos que em Portugal já há muitas das grandes empresas que já estão mais uma vez a não estar tão confiantes no sistema híbrido de trabalho. O híbrido é que eles estão 3 dias em casa, 2 dias vão ao escritório, ou vice-versa. E eu penso que há várias empresas que neste momento já estão a procurar gradualmente em chamar novamente os seus funcionários para trabalhar indoor. Na sua visão, indoor. então, a tendência é voltar para o escritório. A minha perspectiva é que as empresas, efetivamente, haverá com certeza honrosas exceções que ainda vão manter este sistema híbrido, mas eu acredito que efetivamente vai haver muitas empresas que vão continuar a chamar os seus funcionários. E no que isso influencia no mercado imobiliário? Bom, neste que é o momento, nosso tema, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, neste momento eu penso que lá está, vai voltar a procura para o centro da cidade, para as cidades ou para os polos onde as suas empresas estão. Nós, por exemplo, aqui temos o Tagus Park, que é um grande centro empresarial, e apesar de, na altura do Covid, ter muitos clientes nesta altura que, mesmo residindo aqui em apartamentos, procuraram casas na Ericeira, Malveira da Serra, zonas um pouco mais de campo, digamos assim, e de praia, para ter, lá está, esta vivência mais perto da natureza, de poderem respirar, que era uma coisa que nós parece que não fazíamos bem. E vem 2 vezes para cá e volta e fica para casa de novo. Exatamente. Só que no momento em que isto começar, as empresas começarem efetivamente a dizer, olha, não, mas você agora tem que trabalhar todos os dias aqui 9 to 5 ou o que horário for, e este commute que as pessoas vão ter, este trajeto que as pessoas vão ter que fazer todos os dias da Ericeira ou da Malveira da Serra, ou da Malveira, não é Malveira da Serra, Malveira apenas, para cá, eu penso que isto, lá está, ao fim de algum tempo de desgaste de viagens, as pessoas vão começar a pensar, não, isto não é qualidade de vida, aquilo que eu pensava que era a minha qualidade de vida vai deixar de ser, e então vou ter que procurar alguma coisa novamente mais próximo do meu local de trabalho. Eu penso que isso vai caminhar para isso. E depois, isto tudo adicionado à falta de espaço que nós temos e continuamos a ter nas grandes cidades, e também muito agora falando do mercado mais residencial português, muito também tendo em conta a questão de que os valores que estão a ser pedidos hoje em dia pelas casas e o nível de vida que as pessoas, as famílias portuguesas têm, há este desajuste enorme também face àquilo que elas podem efetivamente comprar no centro da cidade. Daí que poderá efetivamente, em algumas situações, haver situações em que o co-housing, co-living, chamamos-lhe assim, poderá fazer sentido para estas famílias. Com filhos, sem filhos, não sei muito bem, mas poderá fazer mais sentido este tipo de novas tendências de habitação. Sim. Maria, eu não sei se sabia, né? Eu sou um ambientalista, né? Eu, na verdade, eu sou químico industrial. Muito bem. Então, tenho uma empresa na área de meio ambiente que cuida da área ambiental, industrial e tal. E sempre fui muito ligado na sustentabilidade, né? E a gente viu um movimento muito grande lá no Brasil, né, da sustentabilidade do local para você morar, dos condomínios, né, de tudo, né? Como é que está essa área de sustentabilidade aqui
como Portugal como todo, tem algum local de Portugal que isso está sendo mais ativo e o cliente em potencial, ele está preocupado com essa sustentabilidade e isso agrega valor à situação? Sim, sem dúvida. É. Nós vemos que da parte dos promotores imobiliários há cada vez mais essa preocupação em construir casas sustentáveis e casas amigas do ambiente e casas que efetivamente, em termos do consumo de recursos, nós possamos usar aquilo que aqui em Cascais principalmente temos de melhor, o sol. Eu vejo cada vez mais, são raras as construções novas em que nós não temos, por exemplo, painéis fotovoltaicos nas casas. Já na base do projeto. Já na base do projeto, logo. Pois vemos muita madeira a ser incorporada nas casas, materiais como cortiça para o isolamento, bambu, há toda essa preocupação que nós hoje em dia vemos em detalhes que são adicionados nas novas construções e que percebemos que efetivamente isto acaba por ser uma tendência e lá está, é tendência não apenas porque é moda, é tendência porque há procura e a procura exige e nós sabemos que temos cada vez clientes mais sofisticados, mais informados, mais preocupados e que procuram efetivamente este tipo de construção. E daí que eu acredito que passa um bocadinho pelo futuro casas cada vez mais preocupadas em termos de construção, com respeito pelo meio ambiente. Então você está sentindo realmente, na prática, vamos falar assim, uma transição, sem dúvida, na verdade, e que as pessoas estão se preocupando com essa transição. Sem dúvida. Uma das coisas que eu vejo muito e eu penso que nós temos que fazer esse trabalho de casa é ir preparados de cada vez que vamos para uma apresentação de uma casa. Eu noto muito, acima de tudo, principalmente dos meus clientes, é que eu tenho que fazer um estudo muito aprofundado, principalmente quando são projetos novos, daquilo que são as especificações que as casas têm, porque eu sei que o meu cliente vai-me perguntar, ele vai-me perguntar de que madeira é feito aquele piso, ele vai-me perguntar o deck, se é de bambu ou se é de compósito, ele vai-me perguntar se a casa tem painéis fotovoltaicos, ele vai-me perguntar que tipo de reaproveitamento das águas da chuva, se é que existe. Isso então já está no conceito mesmo do cliente, já vem perguntando dúvida, isso. Já sem dúvida. Nem sou eu propriamente que às vezes começo muitas vezes a explicar, às vezes sou um pouco atropelada, entre aspas, com perguntas que as pessoas me fazem, que eu percebo realmente a preocupação que elas têm de viver em casas amigas do ambiente, digamos assim. Sim. E o mercado de luxo, ele continua a ser forte em Portugal? E quais as áreas que você acha que são mais procuradas para esse mercado de luxo? Que vem te procurar realmente? Sim, sem dúvida. Eu já tentei marcar 2, 3 vezes contigo o podcast. Não posso, eu tenho que atender. Você vê, realmente você é alegre e ativo, isso eu já notei. Bom, é que lá está, a minha agenda é sempre muito dinâmica e eu infelizmente priorizo sempre o trabalho. Mas chegamos. E lá está, depois não é que isto não seja trabalho, que é, mas esta é a parte mais divertida do meu trabalho. Tá. Daí que a parte séria eu tento sempre priorizar. E ontem aconteceu exatamente isso. Que no domingo estava a falar com um cliente e tal, e tinha uma casa minha de cerca de 4 milhões que ele queria ver, e entretanto ia numa viagem e tal, e as oportunidades não são para se perderem. Tem que ser, enquanto o cliente quer, nós temos que efetivamente aproveitar o momento e a emoção que ele põe nessa perspectiva de compra. E sim, aqui eu continuo a achar que o mercado é, acima de tudo, em Cascais, e são as zonas mais procuradas acima de tudo. Quintas da Marinha, Bicudas, Birreguia, são bairros sempre nicho, por aqui. Sempre aqui nesta zona. E acho que, acima de tudo, também muito potenciado este mercado particular de Cascais
pelas infraestruturas que nós temos aqui no Concelho, quer seja, mais uma vez, pela parte das escolas, os hospitais, os acessos a Lisboa, o facto de estarmos a 30 minutos de um aeroporto internacional, toda a cultura que nós temos acesso em Lisboa, continuamente, diariamente, há peças de teatro, ainda agora temos aqui a Cláudia Raia, que veio do Brasil para apresentar uma peça, ou seja, mesmo que não sendo peças, muitas vezes, ou teatro só focado no mercado nacional, com atores nacionais, nós vemos que efetivamente existem muitos outros atores, muitos outros protagonistas estrangeiros que vêm dar os seus shows aqui, e isso cria um grande atrativo para o mercado. A cultura não só de Lisboa. É um grande atrativo. Eu acredito que sim, eu acredito que efetivamente não só as infraestruturas, mas o facto de nós termos toda essa oferta cultural, porque as pessoas vivem nas casas, mas ao mesmo tempo querem ter um estilo de vida ativo e cosmopolita e transmitir e passar um bocadinho aquilo o estilo de vida que tinham nos seus países e encontrar aqui no novo país onde elas estão. Entendi. E o Estatuto do Residente Não Habitual e o Visa Gold, né? Programas que, quer dizer, eu não sou da área, mas eu acho que influenciaram e muito no mercado imobiliário, né? O quanto que você acha que influenciaram, ou que você sabe que influenciaram, né? E qual é o tipo, qual a nacionalidade que mais procura, a pessoa que procura esse tipo e que tem utilizado esses programas? Ok. Então vamos começar pelo Golden Visa. Tá. O Golden Visa terminou em outubro de 2023 os moldes que nós conhecíamos como Golden Visa. Sim. Porque ele continua a estar em vigor, mas agora através de outro tipo de investimento, em fundos de investimento, criação de empresas, o velho e tradicional Golden Visa que nós ficamos a conhecer, de comprar uma casa e colocar o pedido para a residência, terminou em outubro de 2023. E o NHR também reposicionou-se, vamos dizer assim. Nós agora deixamos de ter o NHR antigo, em que os próprios reformados tinham acesso a uma série de benefícios fiscais. Nós este ano temos aquilo que nós chamamos o NHR 2.0. Que basicamente permite o mesmo tipo de benefícios que o anterior permitia, mas agora o governo, e na minha opinião até de forma bastante inteligente, procurou no fundo selecionar as pessoas pelo capital que eles poderiam trazer para o país. Capital em termos de conhecimento. Porque, basicamente, agora, quem se consegue candidatar ao NHR 2.0 são determinadas funções, determinadas profissões muito ligadas à inovação, à pesquisa científica, tecnologia, desenvolvimento tecnológico. Completamente. E, no fundo, basicamente, isto é o governo a procurar captar esse capital humano, esse capital de conhecimento, para trazer valor acrescentado ao nosso país. Isso é inteligente. Isso eu acho muito inteligente para o país. Né? Eu acho que sim. Não é simplesmente isso, né? dar e receber apenas o consumo de restaurantes e outras coisas que eles fizessem. Acho que o facto das pessoas trabalharem cá e trazerem esse conhecimento e trazerem esse capital humano para o nosso país, acho que é extremamente diferenciador. E pronto, e depois lá está, vão-se continuar a poder. E a pessoa se cadastra como no NHR para poder ter acesso a esse programa? Ele tem que viver em Portugal mais de 183 dias por ano.
ok? Sim. Não precisa ser residente direto, fixo, que ele Não, tem que estar aqui pelo tem que menos estar, 183 dias. exatamente, não precisa viver cá o ano inteiro, Tá. não tem essa obrigatoriedade. A obrigatoriedade que ele tem é de viver pelo menos 183 dias no país. Tá. E ter uma atividade profissional aqui no nosso país. Pode ter naturalmente rendimentos de outras atividades, de mercado de capitais, royalties, outra coisa qualquer, e fora do país, mas acima de tudo os rendimentos que ele tiver em Portugal vão ser tributados apenas até um cap de 20%. Ok. Olá, pessoal. Olha, eu só tenho a agradecer realmente aqui a Maria Bravo, mas vou dizer uma coisa, não deu para abordar todos os temas. Sem dúvida, eu queria saber, Maria, não sei se você tem condições da gente continuar num próximo episódio, se teria tempo, disponibilidade de continuar no próximo episódio e a gente poder dar uma finalizada nessa conversa da gente. O que você acha? Claro que sim, com o maior prazer. Quando tiver disponibilidade, eu cá estarei. Ok, então vai ser um grande prazer. Muito obrigado. Você quer deixar algum recado para quem está nos assistindo? Bom, em primeiro lugar, agradecer as pessoas que estão a ouvir este podcast e a ver. E se tiverem curiosidade de perceber um bocadinho mais do que é que a nossa empresa faz, passem, por favor, pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, e poderão conhecer um bocadinho mais da nossa realidade. E estaremos cá sempre ao dispor para ajudar todas as pessoas que nos procurem. Ok, um abraço e até a próxima, então. Tchau.